Bom, pessoal, mais uma aula aí da nossa disciplina, Teoria Macroeconômica, dando continuidade aí à última aula referente ao efeito das políticas econômicas. Nós resolvemos aí separar esse debate, digamos que um pouco peculiar, né, associado a uma hipótese muito característica aí do sistema keynesiano, que é a chamada armadilha da liquidez. Nós já observamos ali em aulas anteriores que na hipótese de armadilha da liquidez, nós temos mudanças em relação ao posicionamento da nossa curva LM. Né? Na verdade, a armadilha da liquidez ela está associada a uma situação onde a demanda por moeda ela é muito sensível a movimentos da taxa de juros por conta da função especulativa. Né? Nós temos aí uma situação onde o nível de juros é muito baixo e na situação onde os agentes eles estejam prevendo não uma redução, mas um aumento na taxa de juros, como existe aí uma relação entre taxa de juros e valor de face dos ativos, né, dos títulos, então, numa situação onde nós identifiquemos aí um nível de juros muito baixo, a expectativa é de que haja não uma redução de juros, mas um aumento na taxa de juros, né? Então, nesse ambiente onde a taxa de juros ela é muito baixa, automaticamente o valor de face dos títulos é muito alto. Né? De modo que, nesse momento, os agentes estão segurando moeda na expectativa de que no futuro, quando o aumento da taxa de juros, o valor de face dos títulos caia, né? E automaticamente a demanda por moeda para fins especulativos automaticamente diminui. Daí aquela relação causal inversa que nós já conseguimos identificar entre demanda por moeda e taxa de juros. E aí, a armadilha da liquidez, né, é um problema onde, como as taxas de juros elas estão muito baixas, né, e os agentes estão com essas expectativas de que os juros ele não diminui mais, mesmo que o Banco Central ele expanda a oferta de moeda na tentativa de expandir a liquidez da economia e automaticamente tente forçar aí uma redução da taxa de juros, como o nível de juros já é muito baixo, possivelmente o efeito de expansão monetário não surte efeito no sentido de redução da taxa de juros. Então é um problema muito peculiar ali do ambiente keynesiano, né? Que nesse sentido nós iremos investigar qual o efeito que as políticas econômicas causam tanto nos juros quanto no nível de renda quando o Banco Central, né, ou eventualmente a política fiscal tá instrumentalizando aí variáveis no sentido de gerar políticas econômicas expansionistas. Né? Será que a política monetária é eficaz? A princípio a gente já sabe que a política monetária ela não tem essa eficácia, né, de redução dos juros pelo patamar e os níveis de juros até então apresentados. Né? E a política fiscal? Né? Então, nossa aula de hoje é um adendo aí específico sobre esse olhar keynesiano a respeito do efeito das políticas econômicas em uma situação onde a economia se encontre numa armadilha da liquidez. Na aula de hoje, acredito que nós iremos conseguir distinguir, né, o porquê os keynesianos têm a necessidade de uso não da política monetária, mas da política fiscal. Tá? Então, no caso da política monetária, o que nós sabemos? Né? Nós já sabemos aqui que políticas monetárias expansionistas elas causam exatamente um deslocamento para baixo e para a direita da curva LM. Né? Então, na relação taxa de juros e renda, no nosso ambiente SLM, onde é descrito o equilíbrio simultâneo entre taxa de juros e renda no mercado de bens e no mercado monetário, em uma situação associada à armadilha da liquidez, né? Lembrando, né, pessoal, que a economia está no ramo da nossa curva LM, onde a curva ela tende à horizontalidade por conta da alta sensibilidade da demanda por moeda em relação à taxa de juros. Né? Lembrando que a inclinação da nossa curva LM
Opa. A inclinação da nossa curva LM é dada exatamente pela relação das sensibilidades, né? Lembrando que C2 é a sensibilidade da demanda por moeda em relação à taxa de juros. Então, o que determina a inclinação dessa nossa curva LM é exatamente essa relação dos parâmetros associados ali na nossa função demanda por moeda. Então, como o meu C2, como esse ramo da curva LM, né, está associado lá àquele ramo da nossa demanda por moeda, onde a demanda por moeda é altamente sensível a variações na taxa de juros por conta da função demanda por moeda para fins especulativos. Então esse meu C2 aqui é muito alto, né? Então, como ele é muito alto, automaticamente está fazendo com que a inclinação nesse ponto, né, da nossa curva LM seja muito tendendo à horizontalidade, né? Essa é a ideia. Mas o fato é que nessa situação agora, onde nós queremos investigar o efeito da política econômica, especificamente a política monetária, a gente observa que a expansão da oferta de moeda, ao gerar um impacto de deslocamento da curva LM, pouco afeta as nossas variáveis investigativas, no caso taxa de juros e renda. Né? Veja que a expansão da oferta de moeda, ao deslocar a curva LM, pouco afeta os níveis de renda, né? E os níveis de juros da economia, né? Ou seja, a gente observa que nesse ambiente associado à armadilha da liquidez, a política monetária ela é inócua. Lembrando, né, pessoal, o mecanismo de transmissão que está por trás disso aí. Então, a oferta de moeda se expande, né? Isso que está provocando o deslocamento da nossa curva LM. A oferta de moeda se expandindo, ela busca reduzir taxa de juros. A redução de taxa de juros tende a provocar um efeito de expansão do nível de investimento. Essa expansão de investimento ela tende a estimular a demanda agregada, a expansão de demanda está causando expansão de renda, essa expansão de renda causa uma expansão da renda disponível, a expansão da renda disponível gera uma expansão no consumo, e o consumo expande demanda, e a demanda tende a estimular ainda mais o nível de renda. Então, nós já sabemos esse mecanismo de transmissão, é o chamado mecanismo de transmissão da política monetária, né? Por onde se encadeia o processo pelo qual o Banco Central quer expandir liquidez da economia na tentativa de estimular a economia. A gente observa que nesse caso, esse impacto e esse efeito multiplicador ele é muito reduzido, né, pessoal? Porque pouco a renda vai se expandir e pouco a taxa de juros vai se expandir. Isso está ocorrendo, né, possivelmente por conta desse canal aqui, pelo fato de que a sensibilidade da demanda por moeda em relação à taxa de juros é muito elevada. Né? Então, as pessoas, o Banco Central está expandindo a oferta de moeda, essa expansão da oferta de moeda, as pessoas estão contraindo estão segurando esse excesso de moeda, não para fins do nível de expansão do nível de atividade econômica real da economia, mas sim por conta de um efeito de demanda por moeda para fins especulativos. Ou seja, esse excesso de moeda que o Banco Central está jogando no mercado, as pessoas elas não estão convertendo nesse mecanismo de expansão do nível de atividade econômica real da economia. E sim, esse excesso de moeda está sendo capturado por parte dos agentes simplesmente para fins especulativos. Né? Essa é basicamente a ideia. Então, o que a gente está observando é que a política monetária, nesse ambiente onde haja uma situação do tipo armadilha da liquidez, ou seja, essa situação onde a demanda por moeda para fins especulativos é muito elevada, esse meu C2 é muito elevado, isso faz com que a política monetária ela seja inoperante, tendo em vista essa necessidade de expansão do nível de atividade econômica. Veja, pessoal, em contraste com o que foi discutido lá no ambiente clássico,
Nós vimos lá no ambiente clássico que a política monetária, a moeda ela é neutra, né? Ela é neutra no sentido de não afetar o nível de atividade econômica. A gente chega a um resultado um pouco similar, né? No sentido de que a política monetária, nesse sentido, ela também não está afetando de forma eficaz, de forma muito expansiva, o nível de atividade econômica nesse ambiente keynesiano. Então veja que há uma certa concordância no sentido dos impactos que a política monetária causa, porém as justificativas elas são diferentes, né? A justificativa associada lá no ambiente clássico está associada exatamente ao fato de que lá no ambiente clássico a economia ela está sendo determinada pelo lado da oferta, né? Então as condições de oferta exibidas ali pela nossa função de produção diz que o nível de atividade econômica está relacionado ao uso dos nossos fatores produtivos, sobretudo no caso do uso intensivo lá do fator trabalho. Então, como o fator trabalho está atuando sempre numa situação de pleno emprego, uma vez que as condições de otimização tanto dos trabalhadores quanto dos empresários estão sendo atingidas, né? Então a economia está sempre no pleno emprego, o nível de produto também está sempre no pleno emprego. Então, uma expansão de demanda lá no mundo clássico de origem de uma expansão da moeda simplesmente está causando aumento de preço na economia sem efeito sobre o nível de atividade econômica. Veja que aqui, primeiro, né, quando o Banco Central decidiu expandir a oferta de moeda, nem houve efeito sobre o nível de preço, porque lembrem do pressuposto keynesiano, que os preços eles são totalmente rígidos, né, por conta da hipótese keynesiana associada ao ambiente pelo qual a economia estava passando ali na década de 30. Rigidez de preço e rigidez salarial. Então, toda e qualquer política econômica expansiva não irá impactar nos níveis de preço da economia. A gente não observa também um aumento significativo do nível de atividade econômica, a depender, né, da expansão da oferta de moeda, né, dessa tentativa de reduzir juros para propiciar esse canal de transmissão. Pouco será afetado, pouco efeito nós iremos verificar no âmbito de uma expansão da renda da economia. Isso está ocorrendo simplesmente por conta desse problema aqui associado à armadilha da liquidez. Okay? Então, prestar bem atenção em relação a essa diferença aí entre o efeito da política monetária para os clássicos e o efeito da política monetária aqui para o ambiente keynesiano. No caso do ambiente keynesiano, né, a armadilha da liquidez ela impede exatamente esse canal de transmissão, não é, do mercado monetário para o mercado de bens, para que a política monetária, a princípio, ela seja eficiente no âmbito dessa tentativa de expansão do nível de atividade econômica. E no caso da política fiscal, nesse ambiente associado à armadilha da liquidez. No caso da política fiscal, é um ambiente diferente, né, pessoal? A gente sabe que os deslocadores da nossa curva IS é exatamente os instrumentos associados ao orçamento do governo, tanto o gasto público quanto o tributo. Então, eu posso deslocar essa nossa curva IS promovendo uma expansão do gasto público ou uma redução do nível de tributação. Essas são as variáveis que causam um deslocamento, né? No caso de uma política fiscal expansionista. Então, nitidamente, o que a gente observa é que quando o governo tomou a decisão em um ambiente onde a economia esteja numa situação do tipo armadilha da liquidez, a gente observa que a política fiscal, diferentemente da política monetária, tem um impacto muito significativo, né, na capacidade de expansão do nível de renda da economia. Veja que a renda ela se expande significativamente, né, tendo em vista exatamente o mecanismo de transmissão da política fiscal associado a esse ambiente. Então, a gente sabe que, fazendo uso no caso do gasto público, quando o gasto público se expande, há uma expansão de demanda, essa expansão de demanda
gera uma expansão de renda, essa expansão de renda causa uma expansão da nossa renda disponível, essa expansão da renda disponível gera uma expansão no consumo, a expansão no consumo tem um impacto de expandir a demanda mais uma vez, essa expansão da demanda gera uma expansão do nível de renda. Então eu tenho um efeito de transmissão, né, muito eficaz se comparado ao impacto que a política monetária tem nesse ambiente associado à armadilha da liquidez. Então, pessoal, fica muito bem claro que a gente chega ao término, né, desse módulo, dessa primeira parte do módulo 2. O resultado importante é exatamente agora contrastar aqueles resultados que nós tivemos lá no mundo clássico com o mundo keynesiano. No mundo keynesiano, como os governos eles podem incrementar renda, como os governos eles podem potencializar o nível de atividade econômica, tendo em vista esse cenário apresentado até então, ali na década de 30, das economias caminhando ali para processos recessivos muito intensos. Então, como instrumentalizar a política econômica? Tendo em vista o ambiente associado à armadilha da liquidez, não é a política monetária o caminho mais desejado, e sim a política fiscal. Por isso que no âmbito da economia keynesiana, as políticas fiscais elas são tão priorizadas em detrimento, por exemplo, às políticas monetárias. Então, são casos específicos, né, muito associados aí ao debate associado entre o Keynes e a teoria clássica. Lembrando que nós construímos todo o ambiente clássico nessa tentativa de nós podermos aí contrastar os preceitos e as hipóteses apresentadas aí pelo Keynes, na tentativa de nós sinalizarmos que tipo de política econômica seria mais eficaz, diferentemente do ambiente clássico, né, onde a política fiscal lá no ambiente clássico gerava aquele efeito, né, lembram? O chamado efeito crowding-out. O que é o efeito crowding-out? É o efeito expulsão, né, do investimento privado em detrimento ao aumento ali do gasto do governo. Percebam que nesse caso o gasto do governo está se ampliando, né? E ele se amplia tendo em vista o impacto super reduzido aqui de expansão na taxa de juros. Isso está propiciando exatamente um efeito multiplicador muito intenso, né? Tendo em vista o impacto final que essa expansão fiscal está causando no nível de atividade econômica, como nós podemos identificar aqui graficamente, ok? Então essa é uma distinção, é um ponto importante aí para nós distinguirmos aí o mundo clássico e o mundo keynesiano, né? À luz aí do nosso chamado modelo ISLM. Então é isso, pessoal, até a próxima aula.